Olá, pessoal, dando continuidade aí às apresentações do nosso livro, né? Finalmente chegamos ao capítulo 12, que é o capítulo que vai abordar aprendizado não supervisionado. Então, como eu já falei na apresentação do capítulo, parabéns a todos que estão acompanhando até agora, né? E nós estamos falando um pouquinho mais de detalhes sobre ciências de dados, alguns modelos bem simples, para que vocês vejam que não há mágica. Então, o que nós vamos abordar nesse capítulo? Vamos lá. Então, aprendizado não supervisionado, capítulo 12, nós vamos ver aprendizado não supervisionado. Então, no anterior, no 11, nós vimos um aprendizado supervisionado, né? Que é para predição, né? E aqui nós vamos trabalhar com outra estratégia. Então, nós vamos ver regra de associação e agrupamento. São as duas estratégias mais utilizadas. Então, vamos lá. Para que servem as regras de associação, né? Então, é um método, né, de aprendizado não supervisionado utilizado para identificar relações frequentes entre itens em conjunto de dados transacionais. Então, transacionais, nós vimos lá no início do livro, né, que são sistemas transacionais e sistemas de apoio à decisão. Então, por exemplo, a Amazon, ela tem o sistema transacional que é venda de livros, por exemplo, é venda de produtos, né? Então, vocês, quando vão comprar na Amazon, se você comprar um livro, ele te dá o seguinte, ó, quem comprou esse, comprou esse. E, normalmente, eles acertam, tá legal? Porque os livros estão relacionados, porque eles analisaram várias compras anteriores, né? Então, lá no livro a gente fala, né, Confúcio, né, você quer entender seu futuro, né, quer adivinhar seu futuro, né? Estude o seu passado. Então, é basicamente isso. O que eles fizeram? Dezenas de milhões, sei lá, trilhões de vendas, né, de livros. E eles têm o quê? Quem comprou um livro, de repente, volta lá e compra outro livro mais tarde. Então, já tem essas regras armazenadas. Então, por causa disso, eles conseguem acertar, né, um livro que a gente tem a vontade de comprar por causa da experiência passada. Tá legal? Então, nós vamos ver como isso é montado. O objetivo é descobrir a associação entre itens que tendem a ocorrer juntos. Então, na Amazon fica muito claro. Tá legal? Então, vamos ver. Ó, uma regra assume a fórmula, né? If x, then y. Então, seria isso. Quem comprou o livro tal, comprou o livro tal. Aí, pessoal, se você for para a Amazon, né, ela vende do foguete ao alfinete, né? Então você pode chegar à conclusão, né, que compra tênis, quem compra short, né? Sei lá, quem compra o Garmin, compra tênis, né? Aquele Garmin, aquele para tirar a pulsação, né? Coisa e tal, frequencímetro que o pessoal fala, né? Então, isso que eles estão atrás. O problema, pessoal, é que você tem milhões de itens sendo vendidos. A Amazon vende tudo. Então, você tem que limitar esse conjunto de regras aí para entender. Então, você tem que ter indicadores para saber até quando é uma regra de associação útil para o seu negócio. Então, nós temos uns indicadores aqui que nós vamos ver, tá legal? Então, a parte da esquerda lá, o X, né? Então, sei lá, quem comprou o tênis, comprou bicicleta, beleza? Então, a parte X é denominada condição, premissa, antecedente, cauda, né? Ou corpo da regra. E a parte Y é denominada a conclusão ou cabeça da regra, tá certo? Então, isso é nomenclatura, né, pessoal? Então, tá lá, pessoal, olha só, vamos entender isso aqui, ó. Primeiro, mentalizar que é fácil, esse negócio é fácil, pessoal, é fácil. Vamos lá. Então, aqui, o que a gente fez? Para ficar bem didático. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco transações que ocorreram em uma padaria. Então, quando você vai lá e compra, né, fica registrado lá na caixa da padaria que você comprou leite, ó, quando tem um é verdadeiro, tá? Não é a quantidade de leite, não, é verdadeiro. Tipo assim, tem leite nessa nota fiscal. Aqui tem pão, né, não tem manteiga e não tem café. Então, o cara foi lá, o João da Silva foi lá e comprou, fez uma compra, quando foi pagar no caixa, ele só comprou pão e leite. É a transação 1. Na transação 2, porque tem um sistema transacional coletando esses dados, né? O cara foi lá, a Joana, foi lá e comprou pão e manteiga, beleza? Não comprou leite nem café. Aí foi lá o Eduardo e comprou apenas café. Aí foi a Ana, comprou só o leite, o pão e a manteiga. E depois veio a Edulia, né? E comprou apenas o pão, né? Tá faltando o nome na cabeça já. Vamos lá. Então, pessoal, isso aqui são as transações. Isso aqui está lá no banco transacional dele, quando você compra. Então, na Amazon, cara, imagine assim o conjunto de itens que ela tem. Então, o que acontece? O que a gente pode fazer para diminuir esse escopo? Você vai fazer uma compra, por exemplo, casada, né, uma venda casada, vai trabalhar com regra de associação só de eletrônicos, aí depois só de material esportivo, aí depois para tentar entender legal o padrão de consumo, aí depois você vai abrindo essas regras, beleza? Aí mistura itens, mas no início é legal você começar entendendo, sei lá, é o que a gente diz, tá? Uma taxonomia, você vai ter categorias de produto, uma categorização de produtos. Primeiro você vê dentro da categoria, depois você começa a ver extra categoria, tá legal? Então é uma estratégia para você ter um pouco de controle.
Então vamos lá, o que é suporte? Ó, representa a frequência com que o item 7, que é aquela regra que eu vou mostrar daqui a pouco, ocorre em relação ao total de transações de um conjunto de dados. Então o suporte do item 7K é definido como o número de transações que contém K dividido pelo número total de transações. Então aqui, ó, de antemão já temos 5 transações. Cada linha dessa é uma transação. Uma transação aqui é uma venda nesse contexto, tá legal? Aqui é o número da transação e aqui são os produtos que vão fazer parte da transação. Quando tem, é sinal que ele fez parte. Quando tem zero, é sinal que não fez parte. Não é quantidade, pessoal. Aqui é verdadeiro e falso. 1 é verdadeiro, 0 é falso. Tá legal? Então vamos lá. Aí tá aqui, ó. Então eu quero testar a regra seguinte, ó. A regra: quem compra leite e compra pão, compra manteiga. Beleza? Essa é a regra que eu quero testar, se vale a pena ou não. Quando o cara for comprar leite e pão, eu sugerir a manteiga. Por exemplo, o Carrefour, né? O Pão de Açúcar, né? O cara tá lá fazendo o carrinho de compras dele lá pela web, né? Jogou leite, jogou pão, aí o Pão de Açúcar vai e sugere, ó. Veja essa manteiga aqui, tá na promoção, coisa e tal. É isso que eles querem, pessoal. O pessoal quer vender, pessoal. Isso aqui ajuda muito, beleza? Mas antes eu vou ter que saber o que indicar. Porque eu não vou ficar indicando furado. O cara vai falar, pô, cara, tô fazendo compra aqui no Pão de Açúcar, fica perturbando, oferecendo produto que não tem nada a ver. Então você pode dar um tiro no pé tentando montar regras de associação que não são válidas, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai escolher se uma regra de associação vale a pena ou não, beleza? Então é essa regra que eu estou testando. Então olha só, vamos ver o suporte. Pessoal, aqui nós temos 5 transações. Quantas transações tem leite, pão e manteiga? Se a gente botar aqui, ó, apenas uma. Então, o suporte vai ser o número de transações que tem o item 7, que é 1 dividido por 5. Então, o suporte aqui é 20%, beleza? Ah, mas 20% é baixo. Depende, cara. Na Amazon, se você chegar a 20% da venda de um produto lá, porra, dos milhões de produtos que ela tem, cara, ela vai achar que é, porra, uma mágica, é um achado absurdo. Então, depende muito da sua área de negócio. Por isso que eu incentivo a galera de negócio a entender essas regras, porque eles é que vão dizer aonde está bom ou ruim um suporte. Ah, quantos por cento das transações trabalham com esse item 7? Então, aqui tu tem que conversar com o cara de negócio, você que é cientista de dados, né? Então, o cara de negócio entendendo, pessoal, o bate-papo ali, a troca é muito rica, tá legal? Vamos lá, confiança, pessoal, ó. A confiança mede a probabilidade de ocorrer o item B, dado que o item A ocorreu, beleza? Então, a confiança dessa regra é calculada por meio da divisão do valor do suporte da regra completa pelo suporte do 2 item 7, né? Leite e pão, né? Então tá lá, pessoal, olha só, tem uma maneira mais fácil de fazer isso, tá? Então vamos lá. Regra, leite, pão, manteiga. Então a gente viu que o suporte era 20%. E ele está dizendo que é dividido pela ocorrência do item da direita, né? Então leite e pão. Então vai dar o suporte, deu 20%, e a gente tem ali, ó, duas transações que tem leite e pão, beleza? Então a gente teria aí, ó, 1 dividido por 5, que é os 20%, dividido por 2, dividido por 5, beleza? Que vai dar 50%. Pessoal, tem uma maneira mais fácil de entender isso. Olha só, das transações que ocorreram no item 7, né, a maneira mais fácil de ver isso, tá? Das transações que ocorreram no item 7, né, o leite e pão, tá? Leite e pão, ó, 1, 2. Quantas tem manteiga? Só uma, que é essa aqui, ó, leite, pão e manteiga. Então, 50% das regras que tem leite e pão, das regras não, né, pessoal? Das transações, 50% das transações que tem leite e pão, uma tem leite, pão e manteiga. Então, são duas e uma tem. Então, isso aqui, 50% das transações que tinham leite e pão entraram, né, ou compraram a manteiga. Seria uma maneira mais didática de enxergar. Mas se você fizer lá o suporte, né, dividido pela ocorrência do item 7, vai dar igual, beleza? Então, vai ter 2, né, 2 dividido por 5, que é isso aqui, e 1 dividido por 5, que seria o suporte, né? Uma tem completinha, beleza? Mas eles fizeram isso que eu estou falando para vocês. De duas transações que tinham leite e pão, 50% delas, né, ou seja, uma tinha manteiga também. Beleza? Isso aí é visual, é mais fácil, né? E a gente tem um lift, pessoal. Então vamos entender o que é o lift, ó. Dada a regra A, então B, o lift mostra se a presença de A aumenta ou não a chance de ocorrer B. É uma medida de correlação entre os itens. Então, ó, o lift da regra analisada, né, é calculado dividindo a confiança da regra completa pelo suporte de 1 item 7, que é a manteiga, que é o lado direito da regra, beleza? Então, vamos lá. A gente já viu aqui a confiança. A confiança, né, deu 0,5, né, 50%.
Então, em quantos itens ocorre o item 7, né? Então, só um. Então, 2, quer dizer, né, pessoal? A gente vai ter lá 2 ocorrendo lá a manteiga, né? Então, tá lá, ó. O lift vai dar 0,5 dividido por 2 dividido por 5, porque 2 itens aqui tem a manteiga, né? 2 itens têm a manteiga, só estou olhando a manteiga agora. 0,5 dividido por 2 dividido por 5 é que dá 0,4, vai dar 1,25. Aí vocês têm que entender o que isso quer dizer. Isso quer dizer, pessoal, que se o cara comprar leite e pão, ele tem 1,25 vezes mais chance de comprar manteiga também. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara compra leite e pão, ele tem mais chance de comprar manteiga. Ah, Márcio, e se esse número aqui fosse menor que 1, em vez de 1,25 fosse 0,80, 0,90? Isso quer dizer que se o cara compra leite e pão, diminui a chance de comprar manteiga. Então, não haveria uma correlação boa aí entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, o Leaf está dizendo isso. Como o lado esquerdo influencia a compra do lado direito? Então, aqui tem uma regra positiva, que é legal. Então, se o cara comprou leite e pão, ele torna, né, 1,5 vezes mais provável dele comprar manteiga. Então, uma regra legal. Mas é muito pequeno, 1,25, né? Depende da tua área de negócio, cara. Se tu vende 1 milhão de produtos como a Amazon, ter um lift desse já vale a pena. Então, aqui, pessoal, o que vai dizer um lift bom ou ruim? O dono do negócio. É ele que sabe a quantidade de produtos que ele vende, né? E outros fatores podem influenciar. Então, o que a gente faz? Sei lá, de repente cria um montão de regra, né? De associação e ver qual delas está dando melhor desempenho, beleza? Então, a gente pode fazer comparativamente. Mas eu começaria um projeto desse conversando com o dono do negócio, que ele tem aquele feeling, né, aquele sentimento ali de que coisas são vendidas juntos. E depois a gente vai e leva aí para a nossa regra de associação para ver se aquele sentimento do teu dono do negócio realmente equivale à realidade, beleza? Então, pessoal, é fácil ou não é essa regra de associação? Tranquilaço, né, pessoal? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre agrupamento. Não percam, pessoal, o livro está quase acabando, né, pessoal? Grande abraço!